Olá, estamos começando o 2+1, Economia de um jeito fácil. No programa de hoje eu tenho a presença do vice-presidente da Associação Mundial de Energia Eólica, Everaldo Feitosa, empresário do setor de produção de energia, e também do Zé Carlos Miranda, vice-presidente da Associação Academia Pernambucana de Engenharia e ex-presidente da empresa de planejamento estratégico do setor elétrico e ex-presidente da CHESF. A nossa conversa hoje vai ser sobre energia eólica, energia solar, energia nuclear e energia hidráulica. Na verdade, esses dois convidados podem falar muito bem para onde vai esse país e até porque na próxima quinta-feira nós estamos realizando aqui no auditório do Sistema Jornal do Comércio um seminário que vai tratar exatamente disso, a discussão sobre expansão e energia limpa. E eu queria começar com o Everaldo, falando um pouco sobre esse mercado de energia renovável. O Brasil vai ser um player, já é um player. Como é que você analisa o crescimento da produção de energia eólica e solar? É interessante mencionar, Castilho, que hoje a eólica já é a segunda fonte de energia no país. E a tendência é ter um crescimento exponencial. Na verdade, quando nós avaliamos eólica, a tendência é, a nível de investimento, ter algo como 7 bilhões de reais de investimentos anuais. Quando nós comparamos o setor de eólico com outras atividades, como petróleo, isso praticamente são 2 refinarias por ano, ou mesmo a indústria grande montadora de automóvel. Então, para a região Nordeste já é uma realidade e a tendência é cada vez mais a região Nordeste ser o centro de produção, eu diria, de 90% da energia renovável do país. Miranda, eu queria começar a nossa conversa. Você hoje está na academia, mas você como a gente usa no setor, você é um barrageiro de origem. Este país é um país que construiu sua matriz limpa a partir da hidráulica. A chegada de renováveis é bem-vinda. Eu queria que você pudesse nos analisar o seguinte: para onde vai a produção de energia brasileira a partir desta nova realidade? Veja bem, o país sofreu em 2001 um racionamento grande de energia elétrica e, a partir daquele momento, houve uma decisão estratégica de diversificar a matriz. Naquela oportunidade, nós éramos quase 98% hidrelétrico. Exato. Então, a vinda de novas fontes, né, diversificando a matriz, fez com que, por exemplo, passássemos esses últimos anos de seca sem risco de racionamento. Né? E a vinda das renováveis, e principalmente eólica, solar, biomassa, juntando com a energia hidrelétrica, do qual o país tem uma larga experiência, mais de 70 anos de experiência construindo usinas e grandes usinas, como foi o caso aqui de Xingó, Paulo Afonso, Tucuruí, e ainda há muito a desenvolver de hidrelétricas que, no caso, estão na Amazônia. Né? Ainda há outros empreendimentos, Santo Antônio, que nós imaginamos que venham a ser construídas em breve, atendendo toda a regulação ambiental, porque o país tem essa expertise, o país exporta conhecimento em construção de energias hidrelétricas. Agora, o Nordeste, como disse bem Everaldo, é um centro de maior potencial de energia eólica e solar. Temos aqui os maiores instalações. E essa junção da solar e eólica com hidrelétrica é o melhor casamento para o setor elétrico. Por quê? Porque a hidrelétrica toma carga rapidamente. Então, as variações do vento, as variações da insolação, a hidrelétrica consegue acompanhar e compensar com uma velocidade espetacular, maior do que qualquer outra
fonte de energia. Everaldo, você é um dos pioneiros na pesquisa da questão da energia eólica. Tem uma curiosidade para saber o seguinte, a indústria, ela responde bem, qual é o ganho de produtividade que a gente pudesse falar da primeira turbinazinha para a redução de hoje? Quer dizer, nós estamos produzindo bem porque a jazida é forte ou porque o equipamento melhorou, a tecnologia se sofisticou? Qual é a avaliação que você faz disso? É interessante porque eu sempre gosto de fazer uma comparação que a determinação de uma determinada fonte de energia, como bem falou Miranda, nós temos sorte de ter hidráulica, um grande potencial, talvez o maior potencial eólico do planeta, o maior potencial solar do planeta na região Nordeste. Mas a escolha de uma determinada fonte, ela tem outros aspectos periféricos importantes. Por exemplo, geração de emprego, desenvolvimento tecnológico, estratégias de segurança para o país. E na área de eólica, como você mencionou, desde há 30 anos atrás, que nós instalamos em Pernambuco a primeira turbina eólica em Olinda e Noronha, o que aconteceu é uma experiência muito importante e muito positiva. Por quê? Porque o país fabrica todos os componentes, todas as turbinas são fabricadas no país, diferentemente de outras tecnologias. Com isso você tem geração de emprego, só na área de eólica nós temos quase 20 mil empregos no país, né? Praticamente todos eles concentrados na região Nordeste, quer dizer, uma vantagem competitiva imensa. Então, esse aspecto de não só escolher uma fonte, porque eu sempre gosto de mencionar, não adianta, por exemplo, vamos partir para a área solar. Se o país entra unicamente para usar solar, porque é energia limpa e renovável, nós estamos subsidiando a indústria chinesa. O chinês, ele domina 100% do mercado do mundo. Então, um país como o Brasil, que é um país que é protagonista no mundo na área de energia, ele não pode ficar submetido a isso. Ele tem que ter outras estratégias de desenvolvimento tecnológico, de emprego e de aplicações, como aconteceu na eólica. Então, isso é o que deve acontecer com todas as fontes de energia. Miranda, tem uma coisa que é muito comentada, que é muito debatida, é a questão da infraestrutura. Nós tivemos casos dramáticos de parques que foram construídos dentro do prazo, não puderam funcionar porque não tinha transmissão e o contribuinte acabou pagando por isso. Como é que você analisa essa questão da urgência da infraestrutura? Nós estamos falando aqui de fazer a conexão. Isso. Como é essa questão em regiões como o Nordeste, a dificuldade? A tendência é que as coisas sejam casadas e que o que aconteceu no Rio Grande do Norte seja um fato isolado? Uhum. De fato, o setor, a ANEEL, a EPE, o Ministério, aprendemos bastante com os problemas do passado, não é? Que era a licitação da geração e a licitação da transmissão, em que a geração começou a acelerar, a ficar pronta até antes, e aí houve um descasamento entre a entrada em operação das linhas de transmissão para fazer o escoamento da geração e a usina e as linhas de transmissão. Por quê? As linhas de transmissão começaram a ficar mais difíceis de ser feito, o processo ficou mais complexo. Por exemplo, antes a CHESS tirava uma licença ambiental única que passava pelos municípios. Num determinado instante, a legislação mudou e cada município tinha que dar uma autorização de passagem para o seu território. Hoje ficou estadual. Hoje é municipal. Antes era estadual. Uau. Então, antes o processo era mais ágil, o que significou o seguinte, houve que haver, por parte da ANEEL e da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, uma antecipação para compatibilizar o prazo de construção da infraestrutura, das linhas de transmissão e subestação, compatibilizar a entrada em operação dessas linhas com a geração, de tal modo que já há alguns anos a EPE faz um planejamento antecipado para casar, quando a usina ficar pronta, a linha de transmissão também está pronta. Pra você ter uma ideia, a CHESS construía linha de 500 kV, 1.000 quilômetros em um ano. Isso no início da década passada. No início dessa década. Agora ela leva 3, 4 anos, porque a complexidade do licenciamento ficou muito maior.
Antes você tinha, como eu disse, você tinha uma licença estadual. Agora você precisa autorizações de passagens municipais, o que aumentou o prazo para fazer as Bem coisas. interessante. Uhum. Everaldo, a última informação que nós temos é que tem gente vendendo um megawatt de energia eólica a R$ 88. Ele já foi quanto? 200 e... Eu acho que talvez mais de 300, quase isso. Mais de 300 no projeto. Mais de 300. Mais de 300. O que aconteceu? O setor ficou mais eficiente, a tecnologia foi na frente, ou porque é o seguinte, as condições de produzir no Nordeste ficaram tão favoráveis, quer dizer, a quantidade de jazida é tão grande que permite baixar o preço e entrar no mercado a 88? Vamos lá. O primeiro aspecto é o aspecto que as jazidas de vento da região Nordeste são diferentes das jazidas de vento da Europa e Estados Unidos. Quer dizer, naquelas regiões nós temos altas velocidades e turbulência. Então as turbinas elas teriam que ser muito mais fortes, mais rígidas. Com esse grande mercado do Brasil, as empresas internacionais começaram a se adaptar e ver esse grande potencial com o mercado brasileiro. Então hoje é possível ter turbinas como no Brasil, que o Brasil é o país que antes de aplicação de turbinas nos Estados Unidos, nós já temos turbinas aqui da ordem de 160 metros de diâmetro. Essa coisa é mais difícil no hemisfério norte? É mais difícil em função das instabilidades atmosféricas. Quer dizer, nós temos a região Nordeste, uma das regiões do planeta mais estáveis. Quer dizer, pouca turbulência, pouca rajada. Nós não temos ciclones como existe no Rio Grande do Sul. Isso baixa o custo do equipamento? Isso baixa o custo do equipamento, isso propicia equipamentos de muito maior porte. É importante frisar que as primeiras turbinas da ordem de 160, 200 metros de diâmetro, nós estamos falando aqui de um prédio de 100 andares girando em cima de outro prédio de 100 andares. Na verdade, isso. Isso aí. Depois dos protótipos na Europa, o Brasil é o segundo país no mundo a aplicar. Entende? Então, esse é o primeiro aspecto, né, dessa redução de custo. É o aumento, a eficiência do equipamento sendo drasticamente aumentada e essa produtividade também. O segundo aspecto é a composição. Quando uma empresa entra num leilão com na faixa de R$80 o megawatt-hora, ela faz a sua composição, parte vendida para o mercado do governo e parte para o mercado privado. Com isso, ela consegue absorver um pouco e ter preços recordes a níveis internacionais. Miranda, você trabalhou no setor elétrico e trabalhou na empresa de planejamento estratégico e tem um tema que é muito carente e que é muito impactante, aliás, é um plano muito controverso no Brasil ainda, por incrível que pareça, que é a questão da nuclear. Aliás, esse debate traz personagens que viveram situações de estresse na produção de energia nuclear e que estão aqui conversando na próxima quinta-feira no Recife. Mas qual é o futuro da energia nuclear no Brasil? Você diria que ela vai ter um papel importante a cumprir? É importante um país como o Brasil, que tem todo esse potencial, ter uma nuclear, ou ter várias nucleares, ou ter um conjunto, né? Qual é a sua avaliação como planejador estratégico nisso? Eu acredito que a nuclear tem um papel no Brasil, assim como tem no mundo. Por quê? Porque ela é uma energia limpa, ela não emite gases poluentes, não é? Além do que, o Brasil investiu na tecnologia, o Brasil tem um domínio do enriquecimento do urânio, o Brasil tem a 8ª reserva mundial de urânio, sem fazer muita pesquisa. Ele não pesquisou a Amazônia, pesquisou o Sudeste e a Bahia. Então, eu imagino quando pesquisarem, buscarem reserva de urânio na Amazônia e no Cerrado, para onde a gente vai com esse potencial. Além de ter a tecnologia, ter conhecimento, porque formou uma indústria do urânio, de reatores nucleares. Tem o conhecimento residente. Tem o conhecimento residente. Tem um dos poucos países que tem desenvolveu a tecnologia de enriquecimento do urânio. E é um país que tem a 8ª reserva mundial de urânio. E é uma energia limpa, eu diria que é uma energia segura, não é? Apesar dos poucos acidentes que aconteceram. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, o pessoal olha a energia eólica, a energia nuclear,
e tem uma certa reação a ela, mas quando vai para a medicina, quando vai para os hospitais, usa. Eu próprio tive injetado em mim, por um problema no coração, um radioisótopo que fez o traçado, né, do meu coração, e a pessoa que entrou como naqueles filmes, toda vestida de chumbo, e fez lá a minha cintilografia do miocárdio. E os alimentos hoje são conservados com energia nuclear. Aí o pessoal diz, não, energia nuclear para a medicina, para a agricultura, para a indústria, é energia do bem. E por que a energia de uma usina hidrelétrica, de uma usina termonuclear, também é no bem, se tudo se faz para ela ser muito segura e é cada vez mais segura? O investimento em segurança nos reatores e nas usinas nucleares é muito grande, é cada vez maior. Experiências trágicas que já tiveram. Isso. Aprendeu-se com a experiência. Aprende-se, a cada vez que um avião cai, você conserta refaz todo o e processo. o avião é seguro. É verdade. Da mesma forma, aqueles acidentes que aconteceram com as nucleares não vão voltar a acontecer. E outros estão sempre sendo pesquisados para não acontecer. E veja bem, aquela questão da energia da base. Nós precisamos ter uma energia de base do sistema para o aumento das energias renováveis, eólica e solar, que são variáveis. Então entra, na minha opinião, entra uma energia de base, uma nuclear, a hidrelétrica sobe para a região intermediária, para ela fazer a compensação. Ela sai da base, cada vez mais da base, para ir para a intermediária, para fazer o casamento perfeito com as energias renováveis. Então, nuclear na base é melhor do que carvão, é melhor do que gás. Certeza, né? Nuclear e biomassa na base e a hidrelétrica fazendo a compensação da variação da eólica solar e da própria biomassa, que também depende de safras. Essa questão que Miranda fala nos remete para uma questão que é um grande debate no setor de eólica e de solar, que é o seguinte: nós produzimos, mas temos que consumir imediatamente. A indústria está caminhando numa coisa que me parece um fato bastante interessante a partir dos anos 17, 18 e 19, que é o aumento da capacidade de armazenamento. Então, é as chamadas baterias que são capazes de guardar energia numa grande quantidade. Mais uma vez, Pernambuco está entrando na ponta, porque a indústria pernambucana, como o Grupo Moura, está investindo nisso. É um caminho para começar que essa curva que Miranda fala seja menos oscilante? Exato. Esse é um caminho sem volta. Eu diria que é um mercado tão grande, o mercado de baterias e de armazenamento, quanto o solar e eólico no planeta. A tendência é que essas unidades, hoje os próprios fabricantes, eles mundiais, os líderes, eles já colocam como pacote um sistema eólico, solar e baterias. Então você já consegue vender a sua energia solar à noite, por exemplo. Né? Então, é a tendência mundial, é a tendência, um dos maiores mercados no mundo, e esse mercado passa necessariamente também pela indústria automobilística, porque os carros vão armazenar as baterias à noite, né? E vão utilizar durante o dia. Você pode pensar no melhor dos mundos, que você gerando energia totalmente limpa, ela vai entrar para um veículo de noite. Exatamente. Então, essa transição energética, energia limpa, como bem falou Miranda, energia limpa no contexto de mudanças climáticas, porque eu acho que no Brasil nós ficamos um pouco, eu diria, alheios ao que acontece no planeta com relação à mudança climática. Quer dizer, o IPCC das Nações Unidas, no Acordo de Paris, definiu que 2 graus de temperatura do planeta é o limite. A partir de 2 graus, no ano 2100, nós temos uma grande catástrofe. Né? Então, e hoje, quer dizer, recentemente, há 2 semanas atrás, já foi emitido um relatório que não vai ser 2 graus, vai ser 4. 4 graus, então, é muito preocupante. 4 graus, o que é que vai acontecer? Né? Como é que nós vamos ter essa descarbonização? E essa descarbonização passa necessariamente por energias renováveis e energia nuclear. Como compor, como desmistificar, como trabalhar conjuntamente, essa é uma grande perspectiva e um grande potencial que o Brasil, com todas essas fontes, deve utilizar. E se você me permite complementar, né, essa questão das baterias, ela tem muito a ver com a descentralização da geração. Né? Com, por exemplo, as residências ou os prédios, né, que tenham área,
elas poderem ser autossuficientes, né? Com uma geração solar, por exemplo, nos seus telhados ou nas áreas das áreas de estacionamento, e as baterias complementando, elas sendo carregadas durante o dia para ser usada durante a noite. O que vai, de certa forma, reduzir a necessidade de grandes linhas de transmissão, correto? Isso é verdade. Mas são coisas que se complementam. Olhando assim o futuro, vendo uma visão do futuro, você tem centrais geradoras, tem fazendas eólicas, tem usinas hidrelétricas, tem nuclear e tem a geração distribuída pontual nas residências, nos galpões das grandes indústrias. E isso é digamos assim, é um sistema que vai se tornando cada vez mais complexo, mas para isso existem os engenheiros para compatibilizar tudo. A engenharia do processo de operação, ela é algo que vai se desenvolver muito, inclusive com a inteligência artificial, com tudo que a engenharia das telecomunicações, da informação, tem desenvolvido nos últimos anos. Eu tinha uma última pergunta, tanto para um como para o outro, sobre o seguinte. A gente está falando de um mercado que está crescendo, que tem uma cadeia produtiva cada vez mais robusta. E eu queria saber sobre o seguinte: qual é o horizonte de construção do mercado eólico brasileiro? Mercado eólico de energia renovável, vamos trocar lá. Qual é o horizonte? 10, 15, 20 anos? Que depois eu queria completar mirando para o seguinte: para onde é que vai? Mas no caso de energias renováveis, qual é o horizonte de capacidade de produção e qual seria que a gente chegaria, não atingir o potencial, mas chegar a um nível talvez de ponto de equilíbrio? Você trabalha com quantos anos? Bom, inicialmente a nível de capacidade instalada, o que existe de perspectiva em todos os estudos comparados com o que existe em outros países do mundo, a perspectiva é nós termos no Brasil 1/3 da energia gerada a partir de eólica. Nós estamos falando de quantos gigawatts? 50 mil megawatts. 50 gigawatts. Certo. Quer dizer, essa é a tendência. Agora é evidente que para esse patamar ser obtido, é necessário ter todo um conjunto de tecnologias, acompanhamentos e inteligência artificial para controle. Essa é a tendência normal que deve acontecer no país. Eu tinha uma última pergunta para a Miranda sobre a questão das chamadas barragens reversíveis. Empresas, principalmente espanholas e também americanas, trabalham muito com o Brasil, que eles olham o segundo estágio. Se o Brasil está terminando de fechar, ou pelo menos está esgotando a sua capacidade de produção hidráulica, mas os caras olham e dizem: tem usinas ali que a gente pode transformar, são verdadeiras minas de fazer na questão da usina reversível. Tem campo para o Brasil crescer com reversível? Ou essa é uma coisa de países da Europa que estão com deficiência? Ou nós seremos obrigados em algum momento a trabalhar com reversível? Nós poderemos ter usinas reversíveis e temos um grande potencial, principalmente no Sudeste, ali na Serra do Mar. Aqui no Nordeste temos alguns locais. E a usina reversível, no fundo, é uma bateria. Não é? Ela faz o papel da bateria. Só que uma super bateria. Isso, que faz com que durante a noite o excedente de geração seja usado para bombear a água do reservatório inferior para o reservatório superior. E o Brasil tem um potencial grande para isso. E até algumas usinas, aqui na Bahia, a CHESF iniciou a construção de uma e depois passou para o governo do estado, que é a usina de Cachoeira, lá no sul da Bahia. Não é? Então, existe um grande potencial. O Brasil vai poder utilizar esse potencial no momento certo, no momento em que isso for necessário. Porque no momento, na atualidade, nos próximos anos, a gente pode usar os reservatórios que nós já temos, né, como baterias, e é a melhor bateria, é a mais barata, para compensar a variabilidade da energia eólica e a intermitência da energia solar. Porque ela é intermitente porque à noite, se não tiver bateria, ela para, né? Bom, eu conversei com Everaldo Feitosa, vice-presidente da Associação Mundial de Energia Eólica, que está promovendo na próxima quinta-feira, durante todo o dia, no Auditório do Sistema Jornal do Comércio, um seminário que vai tratar Fórum Internacional de Renováveis versus Nuclear, Experiências Internacionais e Propostas para o Brasil. É um seminário que quem tiver interessado pode participar, ainda
pode se inscrever, mas é uma coisa para quem gosta do assunto, quem está se interessando por isso. Bom, o 2+1 fica por aqui. Eu queria, antes de encerrar, fazer, como toda semana a gente faz, buscar uma frase inspiradora a partir da conversa que nós tivemos aqui. Eu separei uma frase de Peter Drucker que diz o seguinte: para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem. Eu acho que nós estamos diante de dois personagens que em algum momento precisaram tomar decisões de coragem a respeito do setor elétrico brasileiro. Um visionário que trabalhou nas primeiras experiências de produção de energia limpa e um funcionário do governo que trabalhou muito na produção do conceito de energia no Nordeste como um fator de produção e de grande capacidade de conhecimento, que foi a Chesf e depois para a EPE. O 2+1 fica por aqui. Eu queria agradecer a Everaldo Feitosa pela participação, queria agradecer a Zé Carlos Miranda pela sua experiência e pela sua expertise, e dizer que você pode ver esse e outros programas da série 2+1 Economia do Jeito Fácil no site da TVJC e nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado e até a próxima semana.